mundo científico, as hipóteses são elaboradas como respostas para determinadas perguntas acerca de um fenômeno. Quando uma hipótese é confirmada diversas vezes, por experimentações e/ou um conjunto de evidências, ela tem grandes chances de se tornar uma teoria. Dessa maneira, a teoria da evolução reúne uma série de evidências e provas que a faz ser irrefutável até o presente momento. Nós podemos observar quais são essas evidências nesta figura, que é um mapa mental. O foco deste vídeo é checar mais a fundo a evidência molecular sobre teoria da evolução. A evidência molecular nos mostra a semelhança na estrutura molecular de diversos organismos, sendo que, quanto maior as semelhanças entre o DNA dessas espécies, maior o seu parentesco e proximidade evolutiva. Bom, aqui nós vamos lembrar que todos os organismos apresentam algumas semelhanças. Por exemplo, as proteínas de todos os seres vivos são formadas pelos mesmos 20 tipos de aminoácidos. E aí, pessoal, eu vou representar os aminoácidos escrevendo AA. Relembrando, os aminoácidos são aquelas unidades básicas das proteínas. E existem 20 tipos diferentes que vão se combinar de forma variada e formar todas as proteínas do nosso organismo. Além da sequência dos aminoácidos das proteínas, uma outra evidência molecular muito importante está relacionada com o código genético. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que o código genético é universal. Mas por que ele é universal? Ele é universal, pessoal, porque ele serve para todos os organismos vivos. Eu quero falar hoje sobre as evidências moleculares da evolução. Mas por que isso são evidências da evolução? Para essa aula, eu quero que vocês guardem que a sequência de aminoácidos das proteínas e também a sequência de nucleotídeos do DNA são muito importantes para determinar semelhanças e diferenças entre as espécies e também o ancestral comum dessas espécies. E isso é uma prova do processo de evolução. Bom, vamos entender isso agora. Para a gente entender isso, eu quero analisar o exemplo do citocromo C. O citocromo C, pessoal, é uma proteína encontrada nas mitocôndrias de quase todos os seres vivos. Se é uma proteína, é formada por aminoácidos. E a partir da sequência de aminoácidos do citocromo C, nós conseguimos determinar o parentesco entre as espécies. Mas como que isso funciona? Bom, já desenhei aqui uma árvore filogenética. E nós já vimos em outras aulas que esses pontos que eu estou destacando aqui são os pontos de divergência entre as espécies e marcam a ancestralidade comum entre elas. E esses traços aqui são os ramos da nossa árvore filogenética. Se nós analisarmos a sequência do citocromo C do homem, nós vamos ver que essa sequência é exatamente a mesma sequência do citocromo C dos chimpanzés. Agora, se a gente comparar a sequência de citocromo C dos homens e das baleias, nós vamos ver que existem diferenças. Neste caso, existe uma diferença quanto à posição de 8 tipos de aminoácidos. Essa diferença vai aumentando se a gente comparar o citocromo C dos humanos e das aves. Aqui nós temos uma diferença quanto à posição de 13 aminoácidos. E se a gente comparar o nosso citocromo C com o citocromo C dos fungos, a diferença aumenta ainda mais. São 41 aminoácidos em posições diferentes. Eu falei que a sequência do citocromo C dos homens é igual à sequência dos chimpanzés. Isso significa, pessoal, que o homem tem maior grau de parentesco com o chimpanzé. São grupos mais próximos evolutivamente. O homem e o chimpanzé compartilham um ancestral comum há muito menos tempo do que com a baleia, com as aves ou com os fungos. Essas duas espécies aqui são mais próximas evolutivamente. Mas atenção, isso não quer dizer que o homem veio do chimpanzé ou que o homem evoluiu do chimpanzé.
Aqui nós só podemos falar que o homem e o chimpanzé compartilham um ancestral comum. E olhem só que interessante, nós construímos essa árvore filogenética analisando a sequência de aminoácidos do citocromo C. Só analisando a sequência de aminoácidos, nós conseguimos determinar quais espécies estão próximas evolutivamente.